Uma vez feita a nossa oração e confissão ao Senhor, entregando a Ele nossos pecados, nossas preocupações, quero agradecer a todos pela presença. Um bom dia, que o Senhor nos dê e nos conceda de paz, um culto sereno, e que saiamos daquele pecado na palavra do Senhor. Todos nós presentes, aqueles que não puderam estar conosco, os nossos irmãos que vão nos assistir pela internet, sejam bem-vindos. Se não for inscrito no canal, se inscrevam, comentem, deixem seu like para fortalecer o canal, que é exclusivo para a divulgação da palavra do Senhor, ou para informações de utilidade pública dentro da palavra do Senhor, não fugindo do contexto daquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém? Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai e amado, Ele nos ama da mesma forma que somos, Senhor, e nos deu a Tua graça imerecida quando derramou Teu Espírito sobre nós. Permaneça conosco, porque a Tua palavra diz: onde houver dois ou mais ali reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. E nós cremos e confiamos na Tua palavra e sabemos que jamais estaremos só. O Senhor é o nosso grande pastor, o nosso grande médico, criador e pacificador de todo o universo. Toma conta do Teu povo, Pai, e abençoa aqueles mais necessitados, os que estão nos presídios, nas casas de detenção, nas casas de recuperação, seja qual for a sua enfermidade, os abrigos de idosos, os moradores de ruas, abandonados, pessoas mais pobres e mais humildes. Mas nós sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas todos aqueles que ouvem a Tua palavra e o buscam, o Senhor os abraça, mas está disposto e aberto para todos aqueles que querem buscar os Teus caminhos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 27, nós vamos estudar nesta manhã sobre a pergunta de Pilatos e por que devemos aceitar Jesus. Mateus 27, pegue suas Bíblias e acompanhe o texto de 11 a 26, diz assim o texto sagrado: Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso, pois em outras versões tu o dizes. E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que ele pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás, Barrabás. Pilatos lhe perguntou: quem farei então de Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado, ou seja, crucifique-o, crucifique-o. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue desse homem, fique o caso com vocês. E o povo
Todos respondeu, e essa parte é uma das partes mais graves desse texto, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus foi entregue às mãos dos seus julgadores logo pela manhã, porque se você for aí no mesmo capítulo 27, no início, vai dizer que ao romper do dia, todos os principais sacerdotes anciãos do povo se encontravam no conselho contra Jesus. Então pegaram ele pela manhã e começaram a fazer o julgamento. Jesus foi acusado de um crime que não houve e que não cometeu, mas Pilatos sabia que estava ele naquele instante acusando um homem inocente que poderia mandá-lo à morte, um homem inocente, e o sangue deste homem estaria sobre ele. Por isso que quando ele pergunta, olha, Jesus estava em pé, no verso 11 do governador, este interrogou dizendo, você é rei dos judeus? Jesus disse, você está dizendo isso, eu jamais disse isso. Tu dizes, ou então o Senhor está dizendo. Mas na frente lá em Lucas, ele vai dizer até mais, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, o meu Pai mandaria uma legião de anjos e nós destruiremos tudo. Jesus calou-se e não disse mais nada. Ele foi levado como um cordeiro matadouro sem abrir a boca. Então, se não fosse Cristo que viesse para morrer por nós, observe que ele vai dizer, Jesus estava o quê? Em pé. Se não fosse Jesus que viesse sofrer pelos nossos pecados e derramar seu sangue pelos nossos pecados, nós jamais teríamos a condição de estar de pé diante de Deus no dia do julgamento. Por isso que a Bíblia retrata o tempo todo, observe na leitura bíblica, que ninguém anda sentado. Jesus sentava no monte, se assentava ao monte, porque o monte era alto. Então pode-se considerar que ele estava no alto, ou estava quase de pé, olhando para a multidão, e a multidão ouvia. Então, se não fosse Cristo que viesse nesse interrogatório, que no dia do julgamento nós também seremos interrogados, olha, tudo apontando para a vida de Jesus, para a segunda vinda de Jesus. Né? Ele pergunta, você é rei? Porque esse título era dado para os nobres. Então Jesus nunca se intitulou rei em lugar nenhum, e nem de pessoa alguma, porque ele vai dizer que o reino dele não é deste mundo. Porque se o reino dele for deste mundo, ele poderia destruir o que ele quisesse. E mesmo assim ele não o fez. Ele se manteve de pé e firme, e mais nada respondeu. Mas o silêncio de Cristo não quer dizer que ele estava assumindo uma culpa, e por isso o governador ficou admirado, lá no verso 14. Ele vai dizer, olha, quantas acusações, rapaz, tem contra você? As pessoas estão acusando de coisas que você fica calado. Jesus nada respondeu. Ali ele estava assumindo para ele a própria culpa dele, a própria entrega dele para morrer por nós em nosso lugar. Amém? Então, Pilatos ficou admirado. Ele não ficou aborrecido, porque era desrespeito naquela época, a cultura deles. Se você não respondesse a uma pergunta a um homem do governo ou um nobre, era um desrespeito. Às vezes era até motivo de morte. Mas ele não entendeu assim, ficou admirado. Ele disse, poxa, como é que o homem está sendo acusado por uma multidão? Ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que Cristo era inocente. E por que nós temos que buscar a Cristo? E por que nós temos que aceitar a Cristo, como é o título do tema desta manhã? Porque olha o que vai dizer, Jesus estava em pé diante do governador. Ele estava em pé e disse, você está dizendo que eu sou rei. Eu nunca me titulei rei. Nós temos que aceitar Cristo porque ele ficou calado, sem abrir a boca em momento algum para a remissão dos nossos pecados. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra contra o governo ficar admirado. Como era época de festa, era costume, ninguém sabe afirmar os historiadores, será que esse costume era dos judeus ou dos romanos, de libertar alguém no dia da festa do povo, que eles faziam durante cada
festa, liberava um criminoso ou pessoa que tivesse conhecido deles, mas não se tem nenhum relato de onde partiu essa cultura, né? Porque nós sabemos que o imperador Nero pegou, o César pegou os judeus, os cristãos, ele crucificava e tocava fogo para iluminar a entrada da cidade. Olha que crueldade o cara fazia, quer dizer, não pega, não serve para nada, volta ali e toque fogo nele viu mesmo para iluminar os caminhos. E assim era feito. E essa morte por crucificação para os judeus era a pior vergonha que poderia existir diante do povo, porque eles ficavam nus. Jesus foi tirar as roupas deles foram tiradas. Os centuriões, os soldados, tiraram a roupa de Jesus, deixaram ele nu, botaram uma capa de um deles e botaram um pedaço de pau na mão dele, e uma coroa de espinho e dizia: ó Rei de Deus, ó Rei de Deus, procurando graça, né? Procurando humilhar Cristo, e Cristo mesmo assim não abriu a boca. Este é o homem que nós devemos seguir. Este é o único que pode estar ao nosso lado e nos aceita do jeito que nós somos. Só Ele. Mulher, marido, filho, irmão, ninguém aceita. Só Cristo nos aceita do jeito que nós somos. Porque se nós aceitássemos do outro do jeito que eles são, o mundo não estaria passando pelo que está. Amém? Então era costume deles soltar o que eles quisessem. Nessa ocasião, como Pilatos, no início do seu governo, foi muito cruel, inclusive matando as pessoas deles e matando alguns judeus. Ele estava sem crédito com Herodes, ele estava sem moral no governo de Herodes, e aí ele achou a oportunidade de se redimir deste erro que ele cometeu, levando à morte um homem inocente. Mas a consciência dele pesava a dizer: olha, esse homem é inocente. Ele sabia. Isso foi tão provado que vem através da mulher dele em sonho, e ela vai dizer a ele: não tome parte nisso, pelo amor de Deus, este homem é um inocente, o sangue dele vai estar em sua mão. Não tome parte disso, porque eu não dormi a noite toda e sofri muito com a visão que eu tive dele. Não se sabe se foi o próprio Deus que foi lá diante dela durante os sonhos, ou o próprio Jesus, ou ela estava num momento de turbulência, né? Psicologicamente abalada com o que estava acontecendo em levar um homem inocente à morte. Mas o sonho dela foi muito importante, porque Pilatos até então não estava ouvindo a voz do Senhor, ele estava ouvindo somente a voz da multidão. E os principais sacerdotes só queriam a morte de Cristo. Eles incitaram o povo, e quando ele viu que tinha um princípio de tumulto e queria evitar aquele tumulto, ele vai então fazer algumas perguntas. Que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Barrabás significa Jesus, Barrabás. Jesus era muito comum naquela época, né? E acredita-se também que os dois presos que ficaram com Cristo da cruz, Cristo era o terceiro homem, Barrabás. Os historiadores estudaram, pesquisaram e acredita-se, né? Não tem uma confirmação, mas pelo andar da história, pelo caminhar de Jesus e por essa passagem com Barrabás, pode ser que Jesus estivesse dando Barrabás, porque era um homem criminoso, era um assassino cruel, era um cara perverso, mas a sociedade achava naquela época que ele era melhor do que Jesus. Aí ele conta uma pergunta interessante, que as pessoas falam hoje: eu saí da esquina, fui assaltado, eu fui ali na rua, fui assaltado, eu fui não sei onde, fui assaltado. O mundo está cheio de ladrão. Pensemos um pouquinho só e voltemos dessa passagem. Mas se lá atrás, quem foi escolhido para ser liberto? O ladrão. Nós liberamos o ladrão, um assassino, e queremos hoje ter paz? E queremos hoje sair e não ser assaltados? Se nós foram liberados, os homens liberaram o marginal no lugar de um homem inocente, e querem ter paz? O próprio candidato a presidente, que foi solto, que é um criminoso, teve a coragem de postar um vídeo, está aí nas redes sociais, falando sobre isso, inclusive, ele se intitulando, ele mesmo se intitulando ladrão, porque disse: se lá atrás vocês, ao invés de liberar Jesus, se liberaram o ladrão, por que não votaram no ladrão?
As redes sociais desse vídeo pode mencionar para ver. Percebeu a malícia do povo daquela época, a mesma malícia das pessoas maldosas dos dias atuais. Então Pilatos, ele vai agora, diante daquele povo, lavar as mãos, achando que, fazendo isso, ele estaria liberto do sangue de Cristo. Não estava, porque ele estava, na verdade, colaborando, ele estava achando uma oportunidade para se ficar bem com Herodes, porque quando Jesus é levado a ele estava na província de Herodes, ele manda primeiro ir para Herodes, vai lá de Herodes vai lá julgar ele. E quando Jesus chega e fala algumas perguntas a Cristo, Herodes fala uma pergunta a Jesus, ele fica calado. Ele fica brincando, aí diz, esse cara é maluco, você pode levar, você tem problema psicológico, ele é doido, pode mandar levar para lá e você ajeita o seu negócio. Herodes saiu de baixo, porque Jesus não falou nada, então entendeu que Jesus era maluco, porque Jesus ele não tinha nada para dizer. Ele não tinha nada para dizer de verdadeiro, porque ele estava assumindo o nosso lugar naquele instante. Então não tinha nada para dizer, ele sabia que ele estava servindo, ele sabia para onde ia, ele sabia o caminho que tinha que pegar, porque ele tem tudo programado. E nós, nos dias atuais, vemos tudo isso, vemos tudo acontecer e estamos ainda desviando, se esquivando do caminho com Cristo. Mas esse é o único caminho que vai nos levar à salvação, é o único caminho que nos protege, nós temos segurança quando nós cremos no Senhor. Ou nós aceitamos, ou nós nos afastamos e vamos perecer no inferno. A própria palavra diz isso. Porque no verso 2 ele vai dizer, porque sabia que era por inveja, estava matando Cristo apenas por inveja. Cristo, os judeus gostavam, uma grande multidão acompanhava Jesus, e eles, os principais sacerdotes, não conseguiam absorver aquela quantidade de pessoas, reunir, como Jesus reuniu em pouco tempo. Eles não tiveram essa capacidade, porque eram falsos profetas, proferiam palavras inverdades, que não era bíblica, se pegavam em coisas para assustar o povo e não faziam nada daquilo que eles pregavam. Eles não viviam a palavra. Eles diziam, olha, não pode roubar, se você roubar vai morrer para o inferno. E eles roubavam. Olha, vocês não podem adulterar, porque pecado contra o Senhor. E eles adulteravam. Eles invejavam, tiravam dos outros. Nós pregavam a Bíblia, mas não viviam a Bíblia. E isso é um risco muito grande para aqueles que estão buscando Jesus. Se nós que estamos aqui na presença do Senhor, orando, louvando, estudando a palavra, e estamos brincando, é um problema gravíssimo, porque nós iremos receber o juízo de Deus, a ira de Deus derramada sobre nossas vidas. E isso é problema, porque a Bíblia fala o tempo todo isso, desde o início, o Senhor dizendo, Israel é um povo teimoso, mesmo assim o Senhor tirou do Egito, andou com eles 40 anos no deserto, trouxe até a terra prometida, e o povo continuou sendo teimoso. Ele teve que levantar reis, e o povo teimoso. E a maioria dos poucos reis, não foi a maioria, poucos reis andaram com o Senhor. A maioria saiu do caminho. Davi andou nos caminhos do Senhor. Saúl andou até pecar. E se absteve e se afastaram. Mas Davi foi fiel até o final. Salomão, no final dos tempos, deu um deslize. Ezequias foi um bom rei, mas foram poucos reis levantados por Deus que andaram nos caminhos do Senhor. Porque se fosse a maioria, eles não viviam o que viveram. A época de Juízes foi uma época marcante na história bíblica. E nós temos que trazer isso para os dias atuais, porque aqui Pilatos está fazendo papel do governador e do juiz, que a nossa justiça está um desastre, porque as pessoas estão beneficiando outros amigos e conhecidos, e por dinheiro. Pilatos não fez nada disso, mas ele foi egoísta. Ele disse, eu não disse, os judeus não gostavam muito dele não, porque ele tinha mandado matar muita gente, ele era terrestre. No início do seu governo, ele ficou sem crédito. Ele disse, a única oportunidade que eu tenho de me resgatar agora com o povo é dando o que eles querem, porque os judeus não gostavam dele, eles foram lá porque achou a oportunidade de fazer com que ele cumprisse a lei, uma lei errada. Ele não podia ser contra. E eles vão até o extremo quando vai dizer, olha, você tem que matar esse Jesus aí, porque ele está dizendo que é rei. E se ele está dizendo que é rei, é contra César. E quem é contra César quer tomar o reino de César.
E quanto o imperador era visto como um rei, como um deus, ninguém queria problema, porque César era perverso. Os imperadores romanos, todos foram perversos. Não teve nenhum bom, todos foram perversos. E então ele se vê preso nesse dilema. E quando a mulher diz a ele, olha, não se meta nisso, ela vai dizer aqui, ó, no verso 19, estando lá sentado, que estava lá naquele momento, depois Jesus falou para ele, ficou triste, pensando, poxa, o homem está sendo acusado de várias coisas e não abre a boca, não me dá uma resposta. Ele entendeu que Jesus era inocente, era porque era uma inveja que as pessoas queriam matar. E quando ele está ali sentado, a mulher vai e diz, olha, não se envolva com esse justo, porque em sonho sofri muito por causa dele. Ela deve ter contado mais um pouco do sonho. E ele disse, mas eu não posso fazer nada, eu vou ter que cumprir o que eles querem. Porque se houvesse tumulto, ali era um ponto crucial para ele perder o governo. E quando esses caras lá naquela época perderam o governo, eles ficavam sem moral nenhuma, perdiam tudo. Na verdade, era apenas o interesse pelo poder. Como até hoje existe o interesse pelo poder. Mas eles conseguiram persuadir, dizendo a ele que era para soltar criminoso. Como é? Porque ele fez, então chama Barrabás. Quando Pilatos manda chamar Barrabás para apresentar o povo, na cabeça dele, ele achava, pô, eu vou trazer um marginal perigoso, né? Um cara que foi criminoso mesmo, violento, vou botar aqui porque, pô, se esse homem não tem culpa e não tem nenhuma acusação contra ele, o povo vai escolher um homem sem culpa, era o correto, né? Você está ali com o marginal e um cara que é inocente, não, eu vou escolher um cara que é inocente, isso é lógico. Ele pensou certo, mas o povo estava com a mente trabalhada, hipnotizada pelos principais sacerdotes, que só gritavam crucifique, crucifique, não tinha outra linguagem. Eles passaram o dia todo gritando crucifique, 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 ele não aguentava mais e teve que pegar uma panela, né, uma bacia com água e lavou as mãos. O ato de lavar as mãos, inclusive, era dos judeus para se purificarem. Os romanos não tinha esse ato, né, não tinha essa prática, esse costume, mas ele fez aquilo naquele instante achando que com isso se libertaria do derramado do sangue inocente para a vida dele. Pelo contrário, ele contribuiu e muito. Como a nossa justiça atual, os nossos governantes atuais, pode trazer para aqui comparar tranquilamente, não tem nenhuma falha. Quantos deles buscam agradar os empresários, os homens de dinheiro, né? As pessoas que dão benefícios financeiros, eles compram as suas causas, corruptos, e eles pegam, julgam a causa do inocente contra o inocente. Quem tem causa na justiça sabe, como eu também sei, está lá pendurada há mais de 20 anos, e 22 anos agora está fazendo 3, 4, 5 causas ganhas, e o governo não paga ninguém. Ganha, eles não pagam ninguém, porque são corruptos. Os caras pagam para segurar o processo, e seu processo não anda, mas quando você entrega a Deus, ele anda. Quando eu comecei a entregar ao Senhor, 3 já foram liberados. Está vindo mais um agora liberado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque eu tenho que confiar no Senhor, deixar que com Ele, fazer a parte e entregar a Ele. Pilatos foi egoísta, Pilatos foi soberbo. Ele não foi humilde, porque se ele fosse humilde, fosse um homem sério e não tivesse medo do povo e sim da lei, ele não teria soltado nem trazido Barrabás. Ele já olha, eu não estou vendo culpa desse homem, mandar ele embora, acabou e tchau. Ele não preferiu esse povo, seu filho aí para ter tumulto, o povo já não gosta de mim, eu fui perverso, já estou sem moral com o imperador, eu tenho que fazer uma coisa para me dar bem com ele. Observe, isso é corrupção. Eu quero me dar bem com o homem, então vou ter que sacrificar alguém inocente, que nada fez, nenhuma culpa teve. E ele vai na frente, no verso 23, 22, e Pilatos perguntou mais uma vez: quem farei então com Jesus chamado Cristo? Estou respondendo: que seja crucificado, não crucifique, crucifique. Ele perguntou mais uma vez, e ele disse, gritado cada vez mais: crucifique. Nós temos 3 pontos importantes nesta passagem. Primeiro, no verso 11, aqui você vê Pilatos sendo confrontado por Jesus. Você é o rei dos judeus? Você está dizendo.
O segundo ponto vai estar no verso 17. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás, Jesus chamado Cristo. Aqui Pilatos, na verdade, ele acaba demonstrando uma preocupação com Jesus, porque ele sabia que Cristo era inocente e estava sendo entregue para a morte apenas por inveja. E o terceiro ponto, ele foi condenado por Cristo. Como assim, meu irmão? Que mal ele fez? Verso 23. Porém, eles gritavam cada vez mais que seja crucificado. Então, aqui nesse momento, essa pergunta, ele acaba sendo condenado por Cristo. Porque aqui ele podia dizer: o cara não fez mal nenhum, então vou libertar. Mas ele pergunta: qual foi o mal que ele fez? Ele não respondeu: os filhos. Ele entendeu que tinha que entregar. Então, quando ele viu isso, e que nada podia fazer ao contrário do tumulto que estava para se formar, ele então lava as mãos e entrega. Primeiro ele mandou açoitar, para ver se as pessoas amenizavam, e após o açoite, liberavam. O açoite chamava-se, era um chicote, chamado de flagelo, que era uma tira de couro, e na ponta, irmãos, tinha um pedaço de chapa de ferro cruzadas, que a cada batida nas costas ou no corpo da pessoa, e ao puxar, dilacerava. Então as pernas ficavam penduradas, ficavam expostas, e isso levado, carregado de vidro, como ele carregou um madeiro até o momento da crucificação, sangrando, apanhando, e depois crucificado, alguns eram amarrados com corda, mas Cristo foi preso com cravos, para que as mãos certinho para não pegar no osso, porque nenhum osso foi quebrado. Ele preso. Agora você imagina a cena, que era um absurdo para os judeus. O homem era crucificado nu, a pior morte que tinha naquela época. Jesus foi crucificado nu, já era vergonha, dilacerado o seu corpo através do flagelo, pendurado numa cruz, sangrando, ali com a mão presa e os pés um apoio, que com o tempo o indivíduo não aguentaria, teria que largar o corpo e morria por asfixia, porque se pressionava o pulmão na posição e ia embora, e morria. Mas antes disso, você não podia sacudir quem? Os mosquitos que ficavam em cima, as moscas ali, incomodando no ferimento aberto. O homem se urinava, o homem defecava, as fezes desciam, a urina descia, o suor e o sangue descia, tudo junto. Isso é um sofrimento terrível. Pense, imagine aquele homem preso, inocente, nu, vergonhosamente, morto como marginal, porque nós não aceitamos. Entenderam, queridos? Porque nós temos que aceitar Jesus. Porque tudo isso ele fez, não abriu a boca em momento algum. Ainda disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ele disse: mulher, ele é teu filho, filho, ele é tua mãe. O João, que era o apóstolo que ele mais amava. Ele não abriu a boca. 3 características importantes da passagem. Judas traiu Jesus e foi morto enforcado por dinheiro. Pedro negou Cristo, mas se arrependeu e foi uma grande rocha da igreja. Mas esses principais sacerdotes e Pilatos simplesmente foram egoístas, entregaram por inveja. E uma das piores passagens neste texto é justamente os versos 25 e 26. Queridos, o sangue é inocente. Barrabás, Pilatos lava as mãos, né? Você vai ver aqui, ó, vendo Pilatos que nada conseguia, no verso 24, e que ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos dentro do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo respondeu: olha que absurdo, que o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. Ou seja, sobre nossos filhos e sobre nossas todas gerações. O que aconteceu depois daqui? Jerusalém foi destruído 70 depois de Cristo. Eles sofreram perseguições, invasões de todo tipo de natureza, foi toda destruída. No mesmo instante que Jesus deixou o corpo físico e parte de espírito na cruz, a sinagoga cai, ele vai dizer: isso aqui vai tudo cair, vai ficar pé sobre pé, em 3 dias levantarei esta igreja.
o pessoal chega assim, tinha uma rocha dessa lá, como é que tem ido construir? Isso é heresia, é blasfêmia, matou Jesus. O terremoto veio e derrubou. E ali eles entenderam que mataram o filho do homem e foram inocentes. Mesmo assim, mais na frente, nós temos algumas passagens, vamos ver Paulo insistindo nisso. Falsos profetas, quem eram esses homens? Que viveram, viram e sentiram o poder de Cristo, mas não aceitavam a sua ressurreição. Agora imagine que loucura. E imagine também o sofrimento deste homem, pendurado numa cruz, com as carnes dilaceradas, as moscas, os mosquitos em cima, os abutres picando o seu corpo, ele ali pendurado tentando respirar, fazendo um esforço imenso para não arranhar o corpo. E quando ele estava naquela angústia, naquela agonia, nós estávamos embaixo, aplaudindo aquele que estava morrendo, derramando seu sangue precioso para nos salvar da morte com Satanás. Eu faço uma pergunta a vocês, queridos, para mim também, todos nós. Há um motivo maior para não aceitarmos Jesus? Precisamos ainda de algo mais para não buscarmos o amor de Deus? O que precisamos de viver ainda? Esperar ainda para dizer: Senhor, eu estou aqui à tua disposição, aceitar Jesus verdadeiramente no coração, se converter dos nossos caminhos, se libertar dos pecados, entender as mazelas da vida, dizer: eu não quero mais isso, eu quero o Senhor. O que mais precisamos? Essa passagem bíblica, queridos, essa passagem da crucificação de Cristo não chega nem próximo daquilo que nós vamos viver, porque ele mesmo promete em Mateus 24 e o livro de Apocalipse. Tudo isso é o princípio das dores, coisas piores ainda virá. Mas se ele não viesse e não ficasse de pé, nós não teríamos condições de, no dia do julgamento, estar de pé diante de Deus para receber a nossa punição, enquanto o povo tentava crucifique e crucifique. A mente do homem é como depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo sua própria razão. João Calvino, que foi após, foi pós-Lutero, ele foi estudioso na reforma após Lutero. E esta frase de João Calvino tem tudo a ver com os dias atuais. Olha, a mente do homem é como depósito de idolatria e superstição, é verdade. Nós estamos confiando mais no homem do que em Deus. Nós estamos preocupados que vai ser o próximo presidente, que não sei o quê, que o político, que meu cantor favorito, que meu pastor favorito, que a minha igreja. Temos que buscar Jesus. Enquanto estivermos vivendo esse tipo de comportamento aqui na terra, sem buscar o amor verdadeiro do Senhor e andar com Ele nos caminhos. Aí você pode pegar: mas pastor, isso é fácil? Se fosse fácil, nós nem estaríamos mais aqui, já estaríamos no reino. Mas não é impossível. Não é impossível. Nós não podemos colocar nossas dificuldades à frente do propósito de Deus e fazer disso desculpas para não aceitar isso. Vou na igreja ficar cantando, ouvindo um cara falar, negócio chato. Não podemos colocar isso como dificuldade nas nossas vidas. Porque se fizermos isso, tenhamos a certeza que o caminho só irá ser espinhoso. Então nos perguntamos, o que vamos fazer com Jesus? O que vamos fazer? A pergunta que a raça humana inteira tem de responder acerca de Jesus, não acerca da igreja, acerca de Cristo, nem cerimônias religiosas, nem dízimo. A pergunta que nós temos que responder é: o que você vai fazer com Jesus? Então nós temos que escolher hoje, nesse instante e agora, entre Cristo e Barrabás. Porque Cristo é o Criador, é o Salvador, é o Redentor, é o Pacificador, é o Médico e o grande juiz. E Ele vai voltar, já está próximo. E no dia do juízo, quem não estiver dentro dos parâmetros do Senhor, terá grandes aflições, em nome de Jesus. A chamada é uma decisão, um compromisso.
porque devemos aceitar Jesus. Amém? Então, o Senhor nos abençoe, vamos orar e receber a bênção dos apóstolos. Senhor, Deus Pai amado, diante de vós, Senhor, nos colocamos conscientes da nossa pequenez, meu Pai, para agradecer esta informação que chegou até nossos corações e aos nossos ouvidos, através do Teu Espírito, que guiou o Teu trabalho e a Tua mensagem, a fim de que possamos sair daqui edificados na Tua palavra e fortificados mais uma vez na fé, compreendendo o texto, vivendo o texto e principalmente aceitando Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e nele nos gloriarmos e nos alegrarmos no seu sofrimento e vivermos para que possamos cruzar a linha de chegada e assim obter a alegria eterna. Toma conta do teu povo, Pai, nos conduza em paz até os nossos lares e abençoa cada um dos irmãos que estão aqui presentes e a cada um desses irmãos que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor derrame bênção na vida dele, afaste todo o mal de nossos corações, afaste de toda e qualquer investida de Satanás e nos liberte a cada dia das perversidades, das deprovações do mundo. Coloca-nos nos teus caminhos, Pai, e nos proteja, dando a tua segurança que é prometida por ti, meu Deus, para todos aqueles que o buscam com amor verdadeiro nos seus corações. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Nos eventos dos apóstolos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão das consolações do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado pela presença.